Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Ajudem este canal. Inscrevam-se, ative o sininho e curtam nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Salve, salve galera do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que tu puder chegar, sejam bem-vindos. Inscrevam-se em nossos canais, curtam e também se inscrevam no canal dos nossos parceiros, o link está aqui embaixo, hein? Um abraço ao grupo do WhatsApp dos Caçadores de Enigma, todos os irmãos que lá estão, nos apoiando, nos dando força para que esse canal fortaleça e os deles também fortaleçam. Contamos com você, tá bom? A história de hoje é sobre morte encefálica. Você acredita em espírito? Você acredita que você é pura energia eletromagnética, entre outras substâncias vaporosas? Você acredita? Vou contar para vocês uma experiência como pesquisador que sou, uma experiência que eu tive num hospital, num grande hospital de traumatologia, aqui mesmo, em Porto Alegre. Morte encefálica. Todos nós sabemos que um paciente com morte encefálica, ele está ligado às máquinas apenas porque o coração ainda pulsa. O pulmão, quem sabe o rim, quem sabe alguns outros órgãos funcionam. Então o paciente ainda é considerado vivo. E as máquinas não podem ser desligadas. Mas ele não vive mais. Ele está com morte encefálica. O cérebro está morto. E se o cérebro está morto, ele não está mais entre nós. Mas ele continua vivo pela máquina. Mas ele não vive. Ele vegeta. Está ali, estagnado, inerte no nada, com os olhos parados, sempre na mesma posição. E quando há algum movimento das mãos, dos pés, às vezes dos olhos, é porque ele está tendo uma contração muscular, segundo os médicos. Não que o paciente esteja vivo. Você acredita em espírito? Pois, como pesquisador que sou, vou narrar para vocês uma experiência que eu tive neste hospital. O nome dele era ou é Júlio, e a mãezinha vivia 24 horas naquele hospital. Ou seja, ela morava naquele hospital. Sempre ao lado do filho. Mas ele não falava, não ouvia. Estava morto. Ali. E eis então que eu, por hábito que eu tinha, embora fosse para mim ali um trabalho temporário, eu tinha por hábito de visitar alguns pacientes, a ala das crianças, cumprimentá-las, brincá-las com elas, levar uma palavra de conforto aos pacientes e aos familiares.
Mas nessa ocasião, o que me chamou a atenção no Júlio é que ele estava ali, morto, ligado apenas por aparelho para manter-se ali, entre aspas, vivo. E eu então, pela primeira vez, perguntei para a mãezinha dele: o que há com ele? Ela disse: ele tem morte encefálica. Ele só é mantido pelos aparelhos. Ela me respondeu. E eu perguntei para ela: mas ele ouve? Ele corresponde à senhora quando a senhora fala com ele? Ela disse: não. Ele não ouve, ele não enxerga. Embora os olhos estejam abertos, ele não enxerga. Eis então que eu disse para ela: mãezinha, ele ouve, sabia? E ele enxerga, sabia? Ela ficou me olhando. Aí eu disse para ela: mãezinha, pelos olhos do Espírito. Ele vê. Pelos ouvidos do Espírito, ele ouve. Mas é claro que eu quis passar um conforto para aquela mãezinha, porque ela não saberia comunicar-se com o filho pelos olhos do Espírito e nem pelo ouvido do Espírito. Ela não saberia. Pois então, na intenção ainda de consolá-la e tentar mostrar para ela que ele escuta e ouve, eu disse para ela: vamos falar com ele através do Espírito dele. Ele vai nos ouvir. E assim eu fiz. Mentalizei o espírito dele. Entrei em contato com o espírito dele, frente ao paciente. Ali estagnado, parado, congelado. Virado para um lado direito. Ali ele ficava. Se a mãe virasse ele para o outro lado, ali ele ficava. Os olhos congelados no nada. Ali ele ficava. Foi então que eu disse para ela: a senhora permite que eu converse com ele? Ela: sim, mas ele não ouve e não vê. Respondeu-me ela: mas vamos tentar? Ela. E aí então, pessoal, eu mentalizei o espírito do Júlio, aquele jovem de 24 anos que tinha em casa uma menina de 3 anos, que esperava por ele. Mas os médicos haviam desenganado o Júlio. Já fazia 3 anos que ela estava ali, junto ao filho, velando pelo Júlio, cuidando do Júlio. Mãe é mãe. E eis então que eu disse para a mãezinha: mãe, vamos conversar com ele? E então eu me aproximei do ouvido do Júlio, mentalizei o espírito do Júlio. Ei, Júlio, meu nome é Jorge, tudo bem? Eu sou um amigo. Quando eu falei que era um amigo, o Júlio forçou o pescoço, a cabeça. Eu observei que ele fazia tanta força para virar-se os olhos, os 2 olhos deles, do Júlio, viravam todo para a esquerda, e ele conseguiu com muita força virar um pouco a cabeça e os olhos. Ele conseguiu me ver quando eu falei para ele que era um amigo que estava ali. O Júlio queria saber quem era o amigo que estava ali. Mas
como era um paciente com morte encefálica, estava clinicamente morto ali, ele não ouvia, não enxergava. Mas ele me viu, ele me ouviu pela voz do Espírito. A mãezinha ficou sem saber o que falar. Nem sequer perguntei a crença dela, também não importa a crença. Mas ela talvez não soube o que me dizer, porque ele correspondeu à minha pergunta. Porque ele tentou virar-se com muito esforço para ver quem estava ali. Ora, ele estava morto. Não havia mais cérebro. Não tinha ouvido e nem olhos. Como ele esforçou a cabeça? Contração muscular? Não. Porque ele correspondeu às duas frases que eu fiz a ele. Ele me respondeu. Eu falei para ele: ei, Júlio, eu sou teu amigo. E ele tentou me ver e me viu. Ele fez tanta força que ele conseguiu me ver. Depois voltou de novo à posição que estava. Quando então eu disse para ele: Júlio, volta, pede para os anjos do amor de Deus te ajudar a voltar. A tua menina de 3 anos está te esperando em casa. Ela espera pelo papai. O Júlio não virou mais a cabeça, mas parecia que os olhos queriam brotar lágrimas. Ouvia tudo o que eu falava. Ou melhor, as duas partes em que eu conversei com ele. Ele conseguiu me ver. Ora, clinicamente ele estava morto. Mas ele me ouviu com a voz do Espírito. E você que não acredita em Espírito, o sopro da vida, o cientista universal, a experiência sagrada que deu certo, e aqui estamos, a energia vital que emana de Deus, é o que nos envolve, é o que nos dá a vida, é o que nos faz viver. Porque como Allan Kardec costuma falar no livro dos médiuns, um carro, um veículo não funcionaria sem energia. O nosso corpo também não funciona sem energia. Esta é a energia do cientista do universo, que é Deus Pai, o homem que nos criou, e que criou a alma de tudo, e o espírito de todos os animais da terra, incluindo nós, animais racionais. Nós somos todos animais, seres vivos. Precisamos de energia, o Espírito. O Espírito. Sem essa energia, o Espírito, o sopro da vida, ninguém viveria. Mas o Espírito do Júlio não abandonou o corpo do Júlio. Ele não abandonou o Júlio. Ele estava ali presente, ligado ao Júlio. Ele estava ali. Por isso que ele me respondeu. Correspondeu ao que eu falei com ele. Porque o Espírito estava interligado. Ainda não havia se desligado, porque o Júlio ainda estava clinicamente morto, mas vivo, alimentado por aquelas máquinas. O coração pulsava, o pulmão pulsava e outros órgãos pulsavam.
Mas o espírito não abandona o corpo enquanto não houver falência de todos os órgãos do corpo: cérebro, coração, pulmão, rins, intestino. O espírito não abandona, embora não possa mais interagir com as pessoas, porque ele estava clinicamente morto. O Júlio, com morte encefálica, morte cerebral. E você não acredita no sopro da vida, a energia vital que emana de Deus? Somos nós. Como falta muito para nós evoluir ainda. Enquanto nós nos auto-ignorar, seremos sempre escravos da nossa inconsequência e das consequências. Porque um dia todos nós partiremos daqui. Seja daqui a 1 hora, daqui a 2, no dia seguinte, partiremos. Seja qual for o veículo que a morte vier nos levar, por doença, pela violência no trânsito, mas há chegada a hora em que Deus retira aquela plantinha que Ele criou. E você não crê em espírito? Os animais têm espírito. A energia vital que emana de Deus, o sopro da vida, os animais têm espíritos. Porque sem essa energia vital do cientista do universo, não existiria os animais. Não existiria o ser humano. Deus é o cientista do universo. E você não acredita em espírito. E as plantas, a natureza, tem energia. Embora não espíritos, igual ao ser animal que nem nós, mas as plantas têm energia que emana de Deus, vinda do sol, da lua, de um todo. As plantas precisam de energia para ter vida. E você não acredita em Deus. Porque a partir do momento que você não crê que você é pura energia espiritual, você não crê em Deus. Porque Deus é o cientista do universo. É dele que emana a vida. E é ele que recolhe o espírito e tomba a veste carnal, seja sadia, seja já muito velha, seja por um acidente. É chegado o momento em que ele recolhe. E se a missão de alguém foi curta, e que Deus levou aos 20, 22, 25 anos, com 5 anos, com 2 aninhos, porque esse estava aqui apenas em expiação. A missão era curtinha, não tinha muita missão pela frente, por isso ele foi resgatado antes. Porque já cumpriu a sua missão aqui na Terra. Uma criança que tem a vida ceifada por qualquer tipo de veículos, aliás, de morte, seja ceifada, seja por morte por uma doença, ela viveu 2 aninhos, ela cumpriu a missão, ela não tinha uma longa missão para ficar aqui na Terra. Por isso Deus a levou. Agora aqueles que vivem 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos. É porque a missão ainda continua para eles. Por isso tem que viver até 120 anos.
porque ainda existe muito o que resgatar aqui embaixo. Muitas das dívidas de uma outra vida que lá estivemos. Pense nisso. Nunca mal agradeça a Deus por alguém que partiu. Porque Deus não escolhe o veículo. Quando Ele quer nos levar, Ele nos leva. Seja o veículo do acidente, da doença, Ele leva. Da violência, Ele leva. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E você não acredita em si próprio, na sua própria energia? Quem sabe um dia, quando você desencarnar, será mais um, perdido pelas estradas da vida, perdida pelos grandes centros da cidade, 2, 3, 4 horas da madrugada, perdido nos cemitérios, perdido numa estrada onde houve ali acidentes, numa casa aonde existe seres apegados à matéria, ao material. Quem sabe você não será mais um desses que vai se perguntar: eu não morri? Será que eu morri? Eu morri e não sabia. Por ignorar-se a si próprio, serás mais um que ficará na terra pensando estar vivo. Como diz o Espírito Patrícia, do livro Violeta na Janela, só morrendo para saber. Você quer pagar para ver? Eu não. Muita paz a todos, muita luz no coração de todos, que Deus abençoe, que receba do nosso Pai, do nosso Divino Mestre, o cientista do universo, Deus, e o seu Filho Jesus, fluidos de amor, derrame por sobre si e toda a tua família. Abraços fraternais e tchau!